Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez nós estamos aqui, mais um culto online. Que você possa colocar aí o seu joinha, você que ainda não se inscreveu, se inscreva também. Hoje nós estamos aqui reunidos e tudo foi preparado com muito carinho para você. Que o Espírito Santo possa falar de uma forma especial ao seu coração. Existe uma equipe de intercessores intercedendo não só por essa equipe, mas por você que está aí, que o Senhor possa alcançar o seu coração. Nós vamos orar e que você possa estar aí pedindo ao Senhor, desde já, que prepare o seu coração para tudo aquilo que Ele tem a te oferecer, a te presentear nesta noite. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós apresentamos aqui mais uma vez esse trabalho. Agradecemos a Ti por essa oportunidade, por essa ferramenta que o Senhor tem disponibilizado, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus amado, por toda essa movimentação que o Senhor tem promovido, ó Pai, para abençoar o Teu povo na terra. Obrigada, Senhor Jesus, por toda essa equipe que o Senhor levantou para estar nos ajudando. Tudo tem sido novo para nós. E obrigada, Pai, porque temos vencido desafios, ó Pai. Temos superado as nossas limitações, porque o Senhor é que nos sustenta. Que esta mensagem que aqui, ó Pai, será ministrada, que os louvores que serão entoados possam alcançar cada coração e que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de realizar aquilo que somente Ele pode fazer. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Apresento também a minha vida, me coloco inteiramente a seu dispor, para que o Senhor possa ter a liberdade de me usar como instrumento, como canal de bênção nesta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor e convido a cada um a adorar em espírito e em verdade conosco. Amém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Nós já oramos, então vamos ler a leitura bíblica e eu convido você a abrir lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Diz assim: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora eu te convido a abrir lá em Ageu, e deixar a sua Bíblia aberta em Ageu. E nós vamos discorrer um pouquinho aqui na história. A mensagem de hoje tem como tema prioridade. E esse texto, esse versículo que nós lemos lá em Mateus,
diz que nós devemos buscar primeiramente o reino do Senhor e a justiça dele, porque as demais coisas serão acrescentadas. Buscando de Deus, Deus ministrou ao meu coração durante essa semana passada, sobre esse livro de Ageu, que é um livro tão pequeno, tem apenas 2 capítulos, e um livro tão profundo, de uma mensagem tão rica. Esse profeta menor, que teve uma participação tão curtinha em seu ministério, mas uma participação tão marcante. Não se fala muito sobre o personagem, sobre esse profeta Ageu. Não se fala sobre a genealogia dele, mas diz que ele foi chamado profeta embaixador do Senhor. O livro de Esdras cita Ageu como profeta embaixador do Senhor. E o nome Ageu significa festivo. Talvez por ele ter nascido num período de alguma festa judaica, não se fala, enfim, muita coisa sobre esse profeta. Ele foi um homem muito ousado, porque no momento em que o povo tinha saído ali do exílio babilônico, foram 70 anos de exílio. Ele foi um profeta levantado por Deus para falar para a liderança daquele povo que estava retornando e para aquele povo também, a respeito da situação em que eles viviam. A história sugere que Ageu, ele viveu no período babilônico e após o exílio, pós-exílio, provavelmente ele deveria ter 70 a 80 anos de idade. E ele aproveita ali aquele momento para falar com o governador de Judá e o sumo sacerdote. O governador era Zorobabel e o sumo sacerdote era Josadaque, se você puder acompanhar, era Josué, filho de Josadaque. E ele foi levantado por Deus para falar a uma liderança, primeiramente, e ao povo que ali estava reunido. Aquele povo havia voltado para sua nação e eles voltaram com a incumbência de reconstruir o templo que havia sido destruído. E eles tinham um decreto do rei Dário para que eles pudessem ali reconstruir o templo. Quando aquele povo retornou, eles esbarraram em muitas dificuldades. Dificuldades financeiras, as dificuldades que os opositores se levantaram ali para impedir que aquela obra prosseguisse. E eles tinham ali a incumbência, primeiro, de reconstruir a cidade, de reconstruir os muros e de reconstruir o templo. Foi um trabalho em conjunto que começou ali com Neemias, com Esdras, e Deus naquele momento em que aquele povo estava passando, Deus levantou Ageu. Por quê? Porque o povo tinha reconstruído a cidade, tinha reconstruído os muros, e nesse intervalo dessa construção até a construção do templo, se passaram aproximadamente 15 anos. 15 anos de descanso, 15 anos de negligência, porque eles ali pararam os seus serviços e negligenciaram a reconstrução do templo. E foi exatamente nesse episódio que o profeta Ageu foi levantado por Deus, tendo ali os seus contemporâneos, Zacarias, Malaquias, mas Ageu ele teve um papel principal, fundamental, de levar o constrangimento àquela nação acerca da realidade em que eles estavam vivendo. Eles negligenciaram o que era prioridade
E por isso, essa mensagem tem o tema prioridade. Aquele povo, naquele momento, diante das circunstâncias, eles pararam o trabalho de suas mãos na obra do Senhor. E eles estavam voltados para si, para os seus próprios interesses, para a construção de suas casas. E conta a história, se você aqui acompanhar, eu desafio a você e convido a você a ler esses 2 capítulos, porque é uma história muito interessante. Eles estavam construindo casas luxuosas, casas com materiais que os reis costumavam construir as suas casas. E aí é nesse momento que Deus adverte e constrange aquele povo a voltar à realidade, como foi louvado aqui, a rever os seus conceitos, a rever os seus valores. E quando aquele povo é confrontado, eles começam a discorrer em desculpas, porque é próprio do ser humano ter sempre alguma desculpa para justificar os seus erros, para justificar a sua negligência. E aí a gente vê aqui no versículo 3 ao 7 do capítulo 1, se você puder acompanhar, por isso eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. Olha só o que diz aqui no versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas escutadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aqui já é o relatório de Deus acerca daquela situação que aquele povo estava vivendo. Mas a desculpa que o povo deu está no versículo 2, que diz assim: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Para aquele povo ainda não era o tempo, porque eles estavam ocupados em prioridades aonde o Senhor não estava ali na ordem que deveria ser. E aí o Senhor começa a falar através de Ageu, o relatório da situação que aquele povo estava vivendo, para que eles pudessem cair na realidade. E aí o Senhor dá uma ordem, está no versículo 8: subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor estava requerendo daquele povo que eles retornassem à reconstrução do templo, porque assim era para ser feito, para que eles pudessem se organizarem a ordem das prioridades na vida deles, porque eles estavam priorizando a vida pessoal, as suas casas, o conforto das suas casas e desprezando o templo do Senhor. No capítulo 2, nós estamos fazendo essa breve introdução, passeando um pouquinho no contexto histórico para você entender aonde o Senhor quer chegar com essa ministração, meu coração, seu coração. No capítulo 2, ele começa a repreender aquele povo, por quê? Porque os mais velhos estavam saudosos do templo antigo, o templo onde tinha muito ouro, muitas riquezas, o templo em que Salomão construiu. E com aquele saudosismo,
os mais velhos estavam desencorajando, entristecendo os mais jovens. E aí, no versículo 3, na parte B do capítulo 2, o Senhor fala: não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. No versículo 4, na parte B, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava querendo mostrar para aquele povo que não era através das riquezas, que não era através de um templo coberto de ouro, que a glória dele, que a presença dele estaria ali operando. E aí, no versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E mais adiante o Senhor começa a repreender aquele povo acerca da purificação, da adoração, da forma que eles tinham que se comportar, porque já há tanto tempo sem se voltar para o que era santo, para o que era sagrado, que eles haviam se esquecido. E o Senhor estava ali usando a boca de Ageu para orientar tudo aquilo que ele queria, como ele queria. E é bem pertinente tudo isso que nós estamos dizendo no tempo de hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, porque o Senhor, que tem o domínio e o controle de todas as coisas, Ele nos fez parar nesse tempo, para que a gente pudesse rever os nossos conceitos, os nossos valores e rever o que é prioridade na nossa vida. Nós estamos tendo tempo de sobra para colocar numa balança, para medir aonde Deus, que lugar que Deus está ocupando nas nossas vidas. É o primeiro lugar? Ou Ele está mais lá no terceiro ou quarto lugar? Eu vejo diante desse contexto, diante dessa repreensão, diante dessa advertência e diante dessa palavra de ânimo para aquele povo, porque o Senhor falava: olha, eu sou com vocês, somente trabalhem, somente subam ao monte, tragam madeira, porque eu vou edificar um templo, e esse templo, a glória dele será maior do que a primeira. É uma palavra de ânimo também. E nós podemos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas, para aplicarmos nas nossas vidas. E a primeira lição é: precisamos estabelecer prioridade. Precisamos rever verdadeiramente os nossos conceitos e valores. Essa palavra prioridade é a palavra-chave, é a palavra que resume toda esta mensagem: prioridade. A segunda lição que nós podemos extrair para as nossas vidas é: Deus se agrada quando trabalhamos na edificação da sua casa. Quantas desculpas nós damos? E é o momento de nós refletirmos também sobre isso. Aquele povo deu a desculpa dizendo para o profeta que não era tempo de edificar a casa. O tempo é agora, não há mais tempo. O Senhor está voltando e Ele precisa de mim e de você, para que a gente coloque a mão na massa, para que a gente contribua, para que a gente faça a nossa parte, porque Ele nos chamou para isso. Ele nos tirou de uma vida sem sentido, de uma vida sem rumo, sem direção. E hoje muitas vezes nós não respondemos às expectativas, porque o Senhor, Ele espera de mim e de você. Quantas desculpas nós damos? E hoje eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: o formato de um templo, como um templo é, se o templo é bem cuidado, se o templo é descuidado, templo se referindo à igreja, a um espaço físico, reflete a fé daquele povo que ali está inserido. Então, o formato de um templo, quando você chega em um templo,
aquilo que você vai ver vai refletir a fé do povo, o cuidado do povo. Se é um templo organizado, se é um templo que se dá gosto de ver, porque tudo para Deus tem que ser o melhor, e não estou me referindo a riquezas, a ouro, porque Deus, nesse segundo capítulo, ele usa Ageu para dizer que não era a riqueza do templo de Salomão que estaria ali de uma forma especial à presença dele. Ele não estava se referindo a isso, mas é o cuidado, o zelo que nós temos que ter com as coisas do Senhor. Quando se refere a nossa vida pessoal, os nossos negócios, nós damos o nosso melhor. Mas quando se refere às coisas do Senhor, nem sempre é assim. E o Senhor está requerendo de mim e de você que a gente venha fazer uma autoanálise acerca do que temos dado, do que temos oferecido. A terceira lição é: Deus é Deus de primícias e não de sobras. E aí eu convido você, lá no capítulo 1, no versículo 9, olha só o que Deus diz através da boca de Ageu. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. O Senhor estava dizendo ali através do profeta que aqueles sacrifícios, que aquelas ofertas, ele não estava recebendo, ele estava soprando. Porque não eram primícias, eram sobras. Porque a prioridade não era o templo, a prioridade não era Deus, a prioridade era a própria vida deles, os seus próprios interesses, suas casas estucadas. Eu não sei como está a sua versão, mas estucadas diz massa de pó de mármore com cal. Era um material muito nobre que só reis construíam ali as suas casas com esses materiais. Eram madeiras nobres que eles estavam ali investindo em suas próprias vidas, em seus próprios interesses. No capítulo 2, no versículo 8, diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Será que Deus, ele precisa que venhamos construir riquezas aqui para ele? Ouro, prata? Não, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Aquele povo estava construindo riquezas para eles mesmos e dando o que sobrasse para o Senhor. E aqui nesta lição, a gente vê muito claro, nesse versículo 9 que a gente leu do capítulo 1, Deus é Deus de primícias e não de sobras. E aí abre um leque para você aplicar na sua vida. Eu não sei de que forma o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Talvez você tenha oferecido o seu tempo que tem sobrado. Talvez você tenha negligenciado as suas ofertas, o seu dízimo. Talvez você tenha negligenciado o ministério que o Senhor te confiou. O que você tem retido daquilo que não é seu? Daquilo que você tem por dever de entregar ao Senhor. E é o melhor, porque Ele merece o melhor. Na lição 4, são 3 lições importantes para as nossas vidas, e a 4 e última diz assim: Deus é o Deus que abençoa, mas é o Deus também que retém a bênção. E aí, lá no versículo 10 e no versículo 11,
Olha só o que diz no capítulo 1. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. O Senhor é o Senhor que abençoa, mas é o que retém a bênção. Ele tem o controle da natureza, ele tem o controle do plantio, dos animais. Ele faz secar a terra, ele faz com que não sobre azeite, ele faz com que a terra não produza. Ele dá sinais para que a gente possa parar e saber que é Ele que governa, que Ele é que é o dono de tudo, que nós que somos dependentes dEle, não Ele dependente de nós. E muitas vezes existe uma desordem nesses lugares, nessas posições. Ele está acima de todas as coisas. Ele dá a bênção, mas Ele retém a bênção. Não para nos castigar, mas para nos advertir. E Ele estava advertindo ali aquele povo. Aquele povo que estava fazendo tudo aquilo para satisfação própria. E aí, o Senhor usa a boca de Ageu para dizer: vocês plantam e colhem. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comeis, mas não farteis. Bebeis, mas não sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário no saquetel furado. Porque quando nós estamos fora do propósito, do plano de Deus, nós fazemos tudo para a nossa própria satisfação. Mas a gente não encontra essa satisfação. A gente come, mas não se farta. Bebe, mas não sacia. Veste, mas não aquece. Porque nós estamos fora, muitas vezes, do propósito, do plano que o Senhor projetou para a nossa vida. Por isso, essa palavra tão dura de advertência para aquele povo. E é uma palavra dura para mim e para você. Mas o Senhor corrige aquele que Ele ama. E Ele está requerendo do povo dele escolhido na terra um posicionamento. Que possamos neste tempo que está sendo permitido, que talvez já esteja acabando esse tempo de quarentena, possamos rever os nossos valores e os nossos conceitos e priorizar o que verdadeiramente precisa ser priorizado. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso e buscarmos primeiramente o reino dele e sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. E que possamos saber que se corrermos atrás somente dos nossos próprios interesses, vamos encontrar satisfação Será que iremos encontrar satisfação nas coisas que iremos conquistar? Eu quero te dizer que se Deus não estiver no centro, nós estaremos como esse povo. Podemos plantar e colher, mas não vamos ter satisfação. Podemos até comer, mas não iremos nos fartar. Podemos até beber, mas não iremos ser saciados. Podemos até vestir, mas não iremos nos aquecer. Até receber salário, mas será no saquetel furado. Mas se nós honrarmos a Deus com as nossas primícias, nossa renda, nosso tempo, nossa vida, Deus se agradará de nós e o nome dele será glorificado através de mim e de você. Esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. E que essa reflexão
possa ter falado no mais profundo do teu ser e que o Espírito Santo possa produzir aquilo que somente Ele pode fazer. E eu quero orar por você nesta noite, para que o Senhor possa te ajudar nas dificuldades que você tem encontrado. Que nessa mudança de rotina você possa se achar. Muitas vezes nós estamos perdidos, mas nós precisamos nos encontrar, porque o Senhor conta comigo e com você. Saiba que você é uma potência nas mãos do Senhor, mas Ele precisa estar no centro da tua vontade. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta hora, Pai. Agradecemos e engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. O Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades, ó Pai, e nós somos gratos a Ti. Nós não queremos desperdiçar nenhuma dessas oportunidades e dar desculpas, porque o tempo é agora. Nós entendemos que o tempo é agora e nós queremos nos dispor. Que o Senhor possa levar o constrangimento, que o Senhor possa levar, ó Pai amado, Deus de poder, a iniciativa, a atitude que devemos ter hoje, agora. Nós só temos a te agradecer pelo teu cuidado, porque o Senhor adverte, tem sido um tempo de advertência. Que em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que o Senhor tem o melhor a nos entregar. O Senhor tem uma vida em abundância, e o seu desejo é que comamos o melhor desta terra e que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos entregar. Obrigada pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. E você que talvez tinha o Senhor como prioridade e por alguma razão você se perdeu em meio aos seus próprios interesses, o Senhor está te convidando a retornar à caminhada com Cristo e convidá-lo a estar no centro da sua vontade. Se você se encontra nessa situação, ou talvez você nunca tomou uma decisão de convidar a Cristo a governar a sua vida, eu convido a você a colocar a mão no seu coração e repetir comigo: Senhor meu Deus, eu reconheço que o Senhor enviou o teu Filho amado na cruz do Calvário para me salvar. Reescreva ou escreva o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Pai, toma essa vida, aonde ela estiver. Nós sabemos que essa ferramenta alcança lugares aonde talvez nunca iremos chegar. Nunca talvez teremos oportunidade de ir. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor está alcançando através dessa ferramenta e nós somos gratos a Ti. Apresentamos essas vidas nas Tuas mãos e que o Senhor possa dar força, perseverança até que o Senhor venha. Toma essas vidas nas Tuas mãos. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Faça assim para a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, mas somente aqueles que entenderam o que é prioridade, possa dizer amém. Glorificamos a Deus.